Muitas vezes é melhor diminuir o ritmo, pôr à parte a ansiedade, para olhar nos olhos e escutar quem ficou caído à beira do caminho. Papa Francisco, da Exortação Apostólica Evangelii Gaudium. O Papa Francisco, depois de lembrar que a Igreja é essencialmente e por natureza missionária, ele vem nos falar da necessidade, em vista disso, de uma renovação. Não podemos nos acomodar, fazer as coisas, não, sempre foi assim, não, o negócio é cuidar bem daquilo que temos. Não, ele diz, até tem palavras muito diretas, ele diz assim: neste momento, não nos serve uma simples administração. Constituamo-nos em estado permanente de missão, em todas as regiões da terra. Mais adiante ele diz, lá no número 26, a necessidade generosa e quase impaciente de renovação. Há estruturas eclesiais que podem chegar a condicionar um dinamismo evangelizador. De igual modo, as boas estruturas servem quando há uma vida que as anima, sustenta e avalia. Renovação. Então, o que o Papa está pedindo, porque ele quer lembrar o seguinte, ele deixou claro que essa encíclica deve ser um programa para toda a igreja. Para quem? Para ele mesmo, ele se coloca para o bispo, para um padre, para um diácono permanente, para uma religiosa, para um religioso, para um seminarista, para um leigo, todos os leigos e leigas. É para todos. Então ele diz, é hora de nós pararmos para rever as estruturas. Você sabe que estrutura é aquilo que apoia um determinado trabalho. Também a igreja precisa de estruturas. Por exemplo, a própria paróquia é uma estrutura. Um movimento tem estrutura, uma pastoral. O grande perigo é quando nós nos fechamos na estrutura. Trabalhamos em função da estrutura. Quer dizer, há necessidade de perguntar, essa estrutura está atingindo o seu objetivo? Ela está me ajudando a evangelizar? Usando-a, eu estou alcançando mais pessoas? Então, aqui a gente vê a necessidade de toda uma renovação. Não é fácil, porque nós temos por costume nos acomodar. Quando a gente atinge um determinado objetivo, vamos viver assim, não mexe. Ninguém gosta que alguém mexa com as suas estruturas. Nos acomodamos, num português claro. A tendência nossa é de nos acomodar. Arrumamos as coisas, queremos viver depois dos dividendos. Ora, o evangelizador, diz o Papa, não pode ser assim. Ele tem que estar em estado permanente de renovação, porque o mundo muda. Certas estruturas que foram úteis no passado, ótimo, que resolveram o problema, hoje não resolvem. Como então nos adaptar? Não para mudar o Evangelho é o mesmo que temos que anunciar, mas o ser humano, o homem moderno, a mulher de hoje, eles mudaram. Eu tenho que usar uma linguagem que os atinja, que eles compreendam, que os toque onde eles estão. Isso exige de nós, portanto, criatividade. Colocar nossa cabeça a funcionar. Quer dizer, o evangelizador, o missionário, deve ser criativo. Eu dou um exemplo. Você é catequista. De repente você nota que as suas crianças, seus jovens, os adultos com quem você trabalha, não estão assim, se interessando muito pela sua pregação. Será que são eles que estão errados? Ou é você que não está atingindo? Você tem que se perguntar, o que é que eu posso fazer para melhorar, para atingir? Onde é que está o erro? Não estou atingindo. Eles não estão entendendo a minha linguagem. Não são eles que devem mudar de língua. É você que está usando alguma coisa que não se toca. Uma paróquia. A paróquia é importantíssima. E o Papa dedica vários números para lembrar que ele é insubstituível. Mas, de repente, eu posso criar, como pároco, uma estrutura pesada, um gabinete de trabalho cheio de normas, e quem não entrar ali naquela norma não interessa. Quer dizer, em vez de ser um instrumento para evangelização, eu quero que todo mundo se adapte a essa estrutura burocrata. E aí fica uma coisa sem vida.
Ela tem sua finalidade quando bem conduzida, mas perde a sua finalidade se eu passo a olhar para ela como uma entidade que é isso mesmo. Criatividade. E a criatividade, ela nasce do amor. Duas pessoas que se amam são muito criativas normalmente. Procuram ver o que fazer para agradar o outro, que presente dar, escolhe, pensam as palavras para dizer ou para escrever. E nós, pelo Evangelho, seremos menos criativos? Vamos nos acomodar? Não. Temos que procurar pensar o que eu posso fazer para atingir o maior número possível de pessoas. Afinal, não é uma causa qualquer que está em jogo. É a salvação das pessoas. Quem crer e for batizado será salvo. E se as pessoas nem ouvirem o Evangelho, como se salvarão? Claro, Deus poderá e deverá e tem meios próprios para essa salvação dessas pessoas. Mas nós, chamados a pregar o Evangelho, que não usamos a nossa inteligência para pregá-lo de uma forma melhor, qual será a nossa sorte? Vida abundante ao mundo ofereço, quero acender a chama do amor. Sou missionário e mesmo pequeno, sirvo alegre ao reino de Deus. A infância e a adolescência missionária procura despertar o espírito missionário universal das crianças e adolescentes, desenvolvendo seu protagonismo na solidariedade e na evangelização do povo de Deus. A Pontifícia Obra da Infância Missionária foi fundada na França em 1843 por Dom Carlos Forban Janson, bispo de Nancy. O que motivou Dom Carlos foram a chegada de cartas, que os missionários franceses que estavam lá na China, vendo toda aquela situação de sofrimento, abandono, fome das crianças, foram enviando essas cartas para ele. E ele se sensibilizou com essa situação, então teve essa grande ideia da infância missionária. Eu iniciei na infância missionária com 12 anos. Hoje eu já tenho 25. Comecei dentro de um grupinho de crianças e hoje eu sou um dos assessores na minha paróquia. A gente colocou amor, a gente colocou família, a gente colocou casa, tudo que as crianças também precisam. Então aqui no chão a gente tem imagens de crianças, de jovens, de senhores, da Ásia, da África, da Oceania, dos 5 continentes. Desde pequeno compreende que a igreja não é só o espaço físico da nossa paróquia ou da nossa comunidade, mas a igreja é o mundo inteiro. Então, através da infância missionária, a gente aprende a amar Jesus Cristo e querer com que todos os povos, em todos os continentes, conheçam e amem Jesus Cristo. Atualmente, a infância e a adolescência missionária está presente nos 5 continentes, em mais de 130 países. No Brasil, inúmeras dioceses e paróquias realizam esse serviço em favor da animação, formação e comunhão missionária das crianças e de seus animadores, para que cooperem na evangelização universal, especialmente daqueles que mais necessitam. Dos grupos de infância missionária surgiram os grupos de juventude missionária e já está surgindo uma realidade que são as famílias missionárias e estão educando os filhos também. Querendo ou não, desde criança a gente aprendendo esse espírito missionário, isso vai seguindo para a vida inteira. Ave Maria.